E é por isso, senhoras e senhores, que hoje, quando se comemora o Dia do Comerciante, que o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio vem prestar a sua homenagem a nossos empregadores, conscientes de que assim como reconhecemos a importância desse segmento do empresariado para a grandeza nacional, também serão reconhecidos os direitos dos comerciários que lutam igualmente, heroicamente, pela causa do Brasil. E aproveitando a oportunidade, quero agradecer a presença de pessoas tão ilustres como o digníssimo delegado regional do trabalho, do secretário estadual do trabalho e do presidente da Associação Comercial. Trabalhadores homenageando patrões. Uma cena que ainda ocorre no Brasil. Na verdade, a busca da conciliação entre capital e trabalho, sob as bênçãos e vigilância do Estado, foi a tônica da vida sindical brasileira nos últimos 60 anos. Uma história que começa em 1930 e que precisa ser conhecida por todos que lutam pelos direitos dos trabalhadores. A Revolução de 1930, encabeçada por Getúlio Vargas, foi um movimento que uniu desde as oligarquias do Sul e Nordeste marginalizadas do poder, até setores da classe média e setores da jovem oficialidade do Exército, descontentes com a concentração de poderes dos coronéis de São Paulo e de Minas Gerais, a chamada política do café com leite. Aos poucos, a Revolução de 30 foi afirmando a concepção de que, para vencer o atraso e decadência econômica do país, era necessário um Estado forte e autoritário, capaz de promover a industrialização e o desenvolvimento. Mas, para tanto, teria que domar a resistência de um movimento sindical forte e independente, liderado pelos anarquistas e comunistas, que desde o início do século tirava o sono das classes dominantes. Uma das primeiras providências da Revolução de 30 foi a criação do Ministério do Trabalho. Seu objetivo: controlar e disciplinar os sindicatos. Getúlio promulgou um conjunto de leis, como a Lei de Férias e a Carteira Assinada, às quais só tinham direito os sindicatos que submetessem sua atuação ao Ministério do Trabalho. Em 1935, Getúlio esmaga uma rebelião de esquerda contra seu governo, conhecida como Intentona Comunista. Aproveita para prender os líderes sindicais que ainda resistiam ao controle do Ministério do Trabalho. 2 anos mais tarde, em 37, Getúlio cancela as eleições presidenciais e dá um golpe, proclamando o Estado Novo, à semelhança do regime fascista da Itália de Mussolini. As ideias sobre a organização da sociedade brasileira, que desde 1930 estavam germinando, encontram, enfim, seu modelo ideal. Pouco depois da decretação do Estado Novo, Getúlio promulga a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, inspirada na Carta del Lavoro, que regulamentava a ação sindical na Itália de Mussolini. Por trás dessa lei, escondia-se toda uma concepção sobre a vida social. E para a desgraça dos trabalhadores brasileiros, a CLT sobreviveu ao seu criador, chegando até os dias atuais. O Estado não reconhece direitos de indivíduos contra a coletividade. Os indivíduos não têm direitos, têm deveres. Os direitos pertencem à coletividade. O Estado, sobrepondo-se à luta de interesses,
garante os direitos da coletividade e faz cumprir os deveres para com ela. O Estado não quer, não reconhece a luta de classes. As leis trabalhistas são de harmonia social. A nação é soberana. Capital e trabalho devem caminhar juntos pela paz e a prosperidade nacional. Temos que abandonar o velho conceito de luta de classes pelo novo de colaboração de classes. A colaboração de classes, celebrada em manifestações patrióticas, estava estruturada em uma concepção social chamada corporativismo, com base, entre outras ideias, nas teorias do filósofo francês Auguste Comte. Ele dizia que a sociedade é como o corpo humano. Os braços e as pernas são os trabalhadores, o tronco é o capital e o Estado é a cabeça, todos vivendo harmoniosamente. A estrutura sindical derivada desta concepção coloca o Estado acima de tudo. O Ministério do Trabalho passa a controlar a vida dos sindicatos nos mínimos detalhes. E a Justiça do Trabalho é que decide sobre as reivindicações dos trabalhadores. Os trabalhadores são divididos em categorias profissionais sem nenhuma possibilidade de se articularem. Dessa forma, é eliminada a ideia de que fazem parte de uma só classe, com interesses opostos aos dos patrões. Então, foi assim, desse jeito, que eles acabaram fazendo uma coisa inédita. Um sindicato de trabalhador que não precisa de trabalhador para funcionar. Pela CLT, o presidente do sindicato, esse pelego que já nosso conhecido, ele tem poder absoluto, é um ditador absoluto. Ele pode, numa campanha salarial, por exemplo, convocar uma assembleia pelo Diário Oficial. E pode convocar essa assembleia justamente na hora do expediente dos trabalhadores. Quer dizer, ele não precisa de mobilização, não precisa de nada. Depois, na hora H, ele acaba acatando a decisão da Justiça do Trabalho e, ó, acabou a campanha. Vai. Em consequência dessa prática, os salários pagos aos trabalhadores brasileiros estão entre os mais baixos do mundo, inferiores até ao de países bem menos desenvolvidos, como a Bolívia e o Paraguai. Um sindicato desse tipo não precisa nem dos trabalhadores para sobreviver economicamente. Ele vive do imposto sindical descontado compulsoriamente, né, na folha de pagamento de todos os trabalhadores. E que depois é repassado pelo Ministério do Trabalho. Os sindicatos pelegos desprezam a sindicalização. Não se interessam pela participação dos trabalhadores e não precisam dela nem mesmo para as finanças. Por esse motivo, dos 62 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada, apenas 18% são sindicalizados. O dinheiro do imposto sindical, que deveria ser gasto no fortalecimento da organização dos trabalhadores, é, na verdade, utilizado na construção de luxuosos prédios e na manutenção de serviços médicos e esportivos. Assim, os sindicatos transformaram-se em uma mistura de repartição pública e organismo de assistência social. Bom, na verdade, esses pelegos não precisam da classe nem para se manter no poder. Pela CLT, o presidente do sindicato tem um total e absoluto controle do processo eleitoral. E mesmo assim, com todo esse poder, se ele perder as eleições, ele pode contar ainda com o Ministério do Trabalho, que pode anular o pleito, pode impugnar a chapa da oposição e dar a vitória ao perdedor. Mas, felizmente, esse dispositivo não existe mais. Mas, mesmo assim, eles não desistem. Eu conheço sindicato que já está alterando seus estatutos para a diretoria ficar 10 anos no mandato. Com um mandato de 10 anos.
Alguns exemplos desse tipo de sindicalismo. Arnaldo Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Rio de Janeiro há 38 anos. Mata Roma, presidente do Sindicato dos Comerciários do mesmo estado há mais de 20 anos. Não é por acaso que essas duas categorias estão entre as de menor poder aquisitivo em todo o país. Este é o resultado da colaboração de classes. É mole ou quer mais? Por tudo isso, o sindicalismo que prega a harmonia entre as classes sociais não passa de um espetáculo, onde os patrões e o governo tocam e cantam e os trabalhadores dançam. E o pior é que mesmo depois do fim da ditadura getulista, esta mesma música continuou sendo executada. Em 1945, o Estado Novo é derrubado. É eleita uma Assembleia Constituinte. E apesar dos ventos democratizantes, os deputados eleitos são, na maioria, conservadores. Mudam as leis do país, mas a CLT não é tocada. Os deputados que representam os interesses das classes dominantes não acham necessário. Golpe de 1964. Toda a ordem jurídica do país é alterada, mas a CLT permanece. Afinal, graças a ela, a ditadura intervém em mais de 2.000 sindicatos, colocando velhos pelegos no lugar de autênticas lideranças sindicais. No início da década de 80, quando o movimento sindical reiniciava sua caminhada, o governo recorre novamente à CLT para caçar e prender os dirigentes grevistas. Passados mais de 50 anos, a CLT e a estrutura sindical corporativista ainda sobrevivem, alimentando um tipo de sindicalismo que tenta conciliar classes sociais com interesses totalmente opostos. Vejam, consolidação das leis do trabalho. Artigo 514. São deveres dos sindicatos colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Promover a conciliação nos dissídios de trabalho. Até quando esta música continuará a tocar? De minha parte, eu posso garantir que não vou descansar enquanto todo esse sindicalismo do sim senhor, do não senhor, não for varrido desse país. E que um sindicalismo de verdade, autêntico e de luta não tome finalmente o seu lugar no Brasil. Colega e companheiro, quero vossa atenção no meu cantar. União é a força que sustenta a alegria do velho cantador. Deixe fora a nhaca dos pelegos nesta luta revestida de amor, construindo um sindicato que de fato seja o orgulho do ser trabalhador. Olá, companheiro, tá aí, ó, chapa 2. Vamos tirar os pelegos do sindicato. Aí, vamos transformar num sindicato de luta. Eu só levo se for da oposição. É, com a gente mesmo. Vamos dar um punhado para levar lá pra dentro. Tá aí, chapa 2, vamos pegando.
Vamos tirar a pelegada. Parece que desta vez o pessoal ganha a eleição. E se isto acontecer, mais um sindicato deixará de ser um órgão de conciliação para se tornar um instrumento de luta dos trabalhadores. Neste programa, vamos apresentar algumas das experiências recentes de construção de um sindicalismo de classe em nosso país. Mostraremos também algumas das principais características de um sindicalismo que tem como objetivo construir a independência política dos trabalhadores. Vencemos as eleições porque os trabalhadores não aguentavam mais ver seu sindicato vazio, sem luta nem mobilização. Agora vai ser diferente. Nós vamos encher isso aqui de peão. A campanha salarial está começando. Vocês vão ver. Vai se sindicalizar também, companheiro? Minha filha, esperei a vida inteira por isso. Mas com aqueles pelegos não dava não. Mas agora sim, veja só a força da massa. Preste atenção, companheiros, porque quem vai decidir aqui são vocês. A proposta da diretoria é rejeitar a proposta patronal e ir à greve. Mas presta atenção, por enquanto, isso é apenas a proposta da diretoria. Se a maioria aqui decidir aceitar o acordo, a gente assina amanhã mesmo. São vocês é que decidem. Agora, nesse sindicato, quem manda são os trabalhadores. Vamos votar. Quem é a favor de assinar o acordo? Quem é a favor de ir à greve? Abrir o sindicato para a participação da categoria, mobilizar para a luta, não temer o confronto, colocar todas as decisões nas mãos dos trabalhadores. Estes são os primeiros passos na construção de um sindicalismo combativo de massas. Construir a unidade da classe trabalhadora em torno de propostas e de uma atuação democrática é, sem dúvida, decisivo para a luta. No entanto, tão importante quanto travar esta batalha é saber aproveitar suas lições. Cantador é igual a passarinho, tem no canto o tinido da verdade, sabiência importante pra lutar. Espantar inimigo do seu ninho, semeando e colhendo claridade. Ensinar pra essa nova geração a lutar pelo pão, igualdade. Nosso lema é sentir sinceridade, eu não posso deixar você sozinho. Dei um tiro de amor no coração de Maria. Senhoras, senhores e senhorita, todo o pessoal presente, aqui quem vai se apresentando é o vaqueiro Benedito, Bendito, Grito, Bacurau, da Silva Babau, dá no oco, dá no pau, da Serra do Berduerga, enverga, mas não quebra, esticou, enrolou, trançou, namorou, beijou, abraçou, chipou, eita! Estamos aqui para avisar que hoje vai ter a reunião logo a mais à noite na sede do sindicato. Afaste isso aí. Afaste você que eu tenho ordem aqui de não deixar a reunião acontecer. Pois eu vou te dizer uma coisa. A reunião vai acontecer mesmo que seja no cacete. Com o seu Benedito. Você é Benedito, é? Então cheira aqui, cheira. Cheira. Cheirei. Que pão é esse? Rapaz, isso aí é aroeira. Não, é pau-ferro. Ai! Rapaz, essa doeu. Pois vai doer mais ainda. Põe a cabeça aqui. Eu dou-lhe 2,5 e eu dou-lhe... Errou, sem vergonha. Errou. Toma. Tá pensando o quê? Sem vergonha. Rapaz, vai lá dizer pro seu capitão que a reunião acontece. Que ele queira, que ele não queira. Vai-se embora.
Oi, tá, dei um tiro de amor no coração de Maria. Como vai, vaqueiro? Na paz da luta. Esse aqui é o vaqueiro Benedito, o maior líder sindical da região. Tem feito centenas de camponeses que vivem sozinhos no seu pedaço de chão a descobrir a importância da unidade e o papel do sindicato. Aqui no sertão, o Mamulengo é o livro e o jornal de quem não sabe ler nem escrever. Mobilizar, organizar, lutar. E na luta criar uma nova consciência. A consciência de que não existem barreiras entre trabalhadores que não possam ser superadas. Estes são os métodos e os objetivos do sindicalismo classista e independente, a partir dos quais se pode construir propostas capazes de unir toda a classe trabalhadora. Tá chegando o final da nossa história, eu seguro no braço da viola e também dessa nova construção. Construindo cantiga com lirismo, solução, coração, sindicalismo tem que ter sua base pelo chão. Aguardando o momento da chegada, quero ver, rapaziada, a alegria comandar a emoção.